Olá, você que está acompanhando a programação da Cidade FM, né, esse ano somos a Rádio da Paixão e temos o privilégio de estar nesse espaço aqui maravilhoso, né, Nova Jerusalém, teatro ao ar livre, o maior do mundo, e conversando com o elenco 2025 da Paixão de Cristo. Aqui ao meu lado está ele, Leopoldo Pacheco, experiente em teatro, TV, e esse ano interpreta Pilatos aqui no espetáculo. E o que é a verdade? De quem é a verdade? Tua, que afirmas ser rei, que dizes ter reino e servos, e que impede que os teus homens lutem e te defendam? Seja muito É um bem-vindo prazer. à Cidade É um FM, tá? prazer. Desde já a gente já agradece a sua presença aqui com a gente. E a gente precisa começar com uma pergunta que a gente precisa fazer para todos. Esse espaço aqui, né, quando vocês chegam, qual é a sensação de estar aqui? Você que tem uma experiência imensa aí em teatro e TV, mas aqui é diferente. Não, é completamente diferente e é surpreendente. Eu não imaginava que fosse tão grande, tão com essa estrutura tão potente, né, em todos os sentidos, né, na recepção das pessoas, nos cenários onde a gente vai trabalhar, na estrutura de figurino, de tudo. É inacreditável. É a primeira vez que eu vou fazer um espetáculo para tanta gente. E por falar em tanta gente, né, a experiência aqui é completamente diferente, né, é o ar livre, as falas vocês tiveram que gravar anteriormente, então tem o desafio de dublar, né, e o contato com as pessoas ali, né, é uma experiência única. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Tem uma coisa um pouco operística e ao mesmo tempo, popular, né, porque é uma história que nos é muito cara e nos diz muito respeito e todo mundo tem no seu DNA, né, a paixão. Então esse contato com o público contando essa história é bastante poderoso. E esse lance da dublagem, Leopoldo, como é que você Olha, encarou? Como é que foi esse momento, né? até eu chegar aqui, eu estava Uhum. bastante preocupado, estudei muito, enfim, eu sou estudioso, gosto de estar com a coisa bem preparada. Quando eu fui fazer o ensaio, eu acho que tem uma questão biomecânica, que o cenário, com a luz, com a gravação do som, te joga muito para dentro da história. Então, Ajuda. ajuda. Então, assim, você ouvia aquela gravação com aquela força que tem toda a construção pictórica Uhum. da paixão, ajuda. Então, eu me senti muito confortável ontem ensaiando, muito confortável. Foi uma experiência boa. Vocês gravam em estúdio e depois ficam estudando. Como é esse processo? Então, eu li muito quando eu vim gravar, porque eu sabia que eu teria que gravar e aquilo é o que ficaria, né? E assim, quando você sobe no palco aqui e tem essa experiência física, muda a relação de dimensão um pouco da força, da energia que você coloca para falar aquele texto numa dimensão tão grande, né. Então, assim, eu fiquei estudando muito essa relação do que eu tinha gravado lá sem conhecer o espaço físico, e Uhum. depois estando aqui é que eu me senti muito confortável, porque tudo acompanha essa mesma dimensão, né. Trouxestes este homem sob a acusação de incitar a revolta como um agitador e perturbador da ordem pública. Interroguei-o na vossa presença e não encontrei nele nenhuma culpa dos crimes de que o acusais. Então é muito bom. Eu fiquei ouvindo muito a gravação, acompanhando muito com o texto. Então, além de você ter que decorar o texto, você tem que decorar a partitura vocal que você construiu para falar aquilo, né? Exatamente, Respiração, tudo, exatamente. né? Muito bom. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Pilatos, né? Aham. O vilão, não é? Então, não é, mas acaba sendo, né? Antes de falar sobre ele, me conta como é que foi o convite para você vir para cá. Eu já fui convidado algumas vezes para Hum, ver e nunca deu não ouvi. certo. Não, eu sempre estava gravando, sempre estava no meio de um trabalho e acabou que eu nunca consegui ver. Dessa vez deu certo e eu fiquei muito feliz, muito feliz. Gostei muito e ser convidado para fazer Pilatos, a gente tem essa questão icônica, né, do lavo as minhas mãos, né, e
Jogou para a e plateia. jogou para jogou para o universo, né. Então acho que tem essa questão um pouco que ele é um cara que questiona politicamente de uma maneira muito potente e ao mesmo tempo lava as mãos, né. Uhum. Eu acho que a vida é um pouco assim, né, a gente luta muito contra isso, né, mas a vida de alguma maneira, esse Pilatos se repete na política, na economia, no social, Nas decisões. nas decisões, sem dúvida. Importante. Disseste-me que és rei, um reino no qual os homens não lutam e vivem sob o império da verdade. Os homens só não aceitam a luta quando lhes falta ódio. Um outro detalhe aqui, Leopoldo, é a participação além do público, claro que a gente vai falar sobre ele daqui a pouco, mas os atores, né, que são daqui da É, região, né. A gente tem o núcleo ali, né, dos principais personagens, mas a grande maioria está ali, é da comunidade, espera por esse momento para estar nesse espaço, que inclusive movimenta toda a economia da região, né. É um momento muito esperado por todos eles. Como é essa relação, né? eu achei muito bonito, porque a sensação que eu tenho quando eu estou, as poucas vezes em que eu estive junto com todos ali, né, é que essas pessoas são pós-graduadas em paixão. Né, no sentido histórico, no sentido da cena, no sentido do espetáculo como um todo, como ele é aqui. Então, assim, primeiro é uma honra poder estar junto com essas pessoas que conhecem tão profundamente essa história e estou aprendendo muito com todos eles, seguramente. É um momento muito especial, né, para a Fazenda Nova fica dentro da cidade de Brejo da Madre de Deus, é um espaço mágico que realmente transforma a vida de todo mundo que está aqui, principalmente nessa época, né, e quando a gente chega a ver a alegria deles, eu imagino que é uma relação maravilhosa. Muito, muito lindo, é muito. E depois tem uma coisa assim, bom, eu sou fã dos artistas pernambucanos de uma maneira ampla, assim, eu sempre tive um orgulho imenso dos artistas, das artes plásticas, da música, da dança, do teatro, eh, da literatura, né, e Sim. que esse texto da Paixão também, tem essa força da literatura pernambucana, da melhor qualidade, né, então isso tudo é muito bonito, né, essa experiência, muito. É um pedacinho de Pernambuco muito importante, né, principalmente pela visão, do Plínio, né, da diva, de começar num espetáculo de rua e de E repente virar essa potência, né, é, assim, como que dimensão que tem, se você é o maior teatro ao ar livre do mundo, gente, é o maior teatro ao ar livre do mundo, né. Ontem eu estava falando no telefone, com a Bel, minha parceira, e eu falei: "Abre a câmera para você ver o que está acontecendo". Era noite, estava lá o ensaio da Santa Ceia, e eu mostrando para ela, eu falei: "Olha, eu estou aqui numa distância", eu estava perto da torre de som, e aí você via aquele cenário pequenininho lá longe, fala: "Olha a proporção que tem isso que a gente está fazendo". Né, é muito incrível, é muito bonito. Leopoldo, ainda sobre o personagem, sabe que é um personagem histórico, né, que dispensa apresentações, e tem artistas que gostam de segui-lo literalmente, e tem artistas que gostam também de dar um pouco da sua personalidade. Hum. Você construiu dessa forma, vai seguir mesmo a linha, vai deixar um pouco de Leopoldo no Não, sem quarto? dúvida nenhuma que eu vou deixar um pouco de Leopoldo, porque nesse momento sou eu que estou fazendo, então, Hum. eh, eu super acato toda a questão da direção, eu sou um ator parceiro, mas tem textos do Pilatos que seriam meus, assim, seguramente, Hã. né, seriam meus. A dúvida é o lavar as mãos, né, essa é a questão, a gente luta tanto para não lavar mais as mãos para nada, né. Então, acho que sim, quando ele questiona o poder, acho tão bonito, mas é tão bonito, tão forte, tão contemporâneo, né, essa questão do poder, da maneira como o Pilatos coloca ali, eu faço isso é uma coisa que eu comungo muito. Preparado para a reação do público. Nossa, estou ansiosíssimo para saber como vai ser isso, né. É muita gente, né, eu nunca tive
essa experiência com um público tão grande, né? É um estádio, isso é uma loucura, né? O povo interage, viu? É, Ainda bem que que você, venham, que ainda bem venham que muitos e que vamos interagir juntos. o Pilatos ainda leva umas reclamações. Ainda bem que você não é o Judas. Mas estou acostumado, já estou acostumado na carreira. Tá acostumado, eu preciso falar Eu- sobre ele. A primeira impressão que eu tive do Leopoldo aqui, que ele tem uma carinha tão assim, de gente boa, né? A primeira impressão que a gente tem, claro, foi muito boa. E eu perguntei para ele, como é que você tem uma carinha tão de gente boa? Interpretou o Leôncio da Escravizaura, porque a gente está aqui atrás com o Padre Cícero. Aqui no Nordeste a gente costuma utilizar uma frase que é a seguinte: é a besta fera que Padre Cícero falava. É que a pessoa é muito ruim, é muito É ruim. um negócio, é um cão. É o cão, literalmente. Cão. Olha, mas eu acho que é isso que eu estava falando um pouco do Pilatos, né? A gente tem, se a gente for escarafunchar, a gente tem dentro da gente esses arquétipos, né? Assim, a gente veste uma camisa do social nosso para a gente conseguir se relacionar, né? Porque se eu soltar o meu lado ruim, eu não vou conseguir me relacionar com ninguém, né? Mas a gente tem dentro da gente, né? Todas essas estruturas que às vezes se tornam um pouco, como é que eu posso dizer, um pouco vira uma doença na pessoa, né? Ela ser ruim, ela acreditar naquilo. E eu acho que eu lido bem com isso. Os personagens me ajudam a me sanar, né? A colocar essas gavetinhas todas no seu devido lugar. Depois toma um banho e Eu descarrega. dizia isso, não, eu dizia do Leôncio, o Leôncio tinha um anel azul lindo. Eu dizia sempre isso. As pessoas falavam, mas como é que você faz esse personagem? Como é que você sai? Como é que você vai para sua casa? Eu falei, gente, eu vou pro camarim, tiro meu figurino, tiro esse anel, ponho dentro da caixinha, E ele fica lá. falo assim, o Leôncio está aqui. Amanhã, quando eu voltar, eu ponho o Leôncio de volta e continuo trabalhando. Mas eu vou para minha casa e é isso, sou essa pessoa do bem, tranquilo. Mas inspira essa coisa boa. Leopoldo, a gente já está encaminhando para o final da entrevista e eu queria saber, após nessa, são 2 semanas, vocês vêm no começo do ano, né, para fazer as filmagens, gravam e tal, mas essas 2 semanas vocês ficam aqui, né, Numa completamente imersão. imersos nesse ambiente, nessa atmosfera. E como é que você espera ir para casa, né? Ali, esse ano a gente tem, porque a cada 4 anos isso acontece aqui, a gente tem espetáculo no domingo também De de Páscoa. Páscoa, né? Que geralmente termina no sábado. E como é que você espera chegar no domingo de Páscoa aqui depois dessa experiência? Olha, é, a gente fica passando por uma quarentena, né? Vamos dizer assim, que de alguma maneira a vida andou e a gente pensa hoje a quarentena de acordo com a nossa realidade, né? Então, assim, eu me sinto um pouco me cuidando. E o fato de vir para cá também me traz para essa imersão comigo mesmo, né? Então, com certeza, eu vou voltar transformado, tenho certeza absoluta. Eu sou católico, eu não sou tão religioso, mas sim, eu respeito e participo. Então, eu acho que vou voltar transformado e mexido com toda certeza. Vou voltar uma pessoa melhor. E é uma história maravilhosa. Sem dúvida. A gente fica emocionado de ver os ensaios. É tão bonito, é tão potente, né? É a história que a gente já sabe o fim, mas a Isso. cada vez que a gente contempla um pouco dessa história, nos transforma, né? Por isso existem os grandes autores, né? Por isso existe Shakespeare, por isso existem tantos, porque é tão interessante você ver e rever, e você, toda vez que você vê e rever, o seu senso crítico afina, né? Uhum. E com a ajuda de cada interpretação de vocês, que Exatamente. deixa diferente. A história é a mesma, mas a participação de Exatamente. cada um deixa uma leitura diferente ao fim Sem da dúvida. história. Leopoldo, muito obrigada. Renato, Aproveita. olha, é um Chama o prazer, povo, cara. né? Olha, a gente fica aqui de 12 a dia 20, fazendo esse maior espetáculo da Terra para vocês, a Paixão de Cristo. Venham, a gente está aqui com muito amor e prazer de estar podendo fazer parte desse espetáculo. Muito obrigada, Obrigado, querida. Mercedes. Cheiro e seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Amanhã tem mais.